Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Finanças 1. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre introdução a finanças, para compreender o que essa disciplina, o que essa área da administração tem como papel dentro das empresas. A carga horária da nossa disciplina é de 60 horas, então nós temos aí 4 aulas por semana, ou a carga horária de 4 aulas por semana. O horário da nossa disciplina é segunda-feira, das 18h40 às 22h. A metodologia das aulas ainda nesse semestre vai ser via a PNP, atividades pedagógicas não presenciais, até dezembro, com certeza dessa forma, e a partir de fevereiro do ano que vem, a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar, Mas nesse primeiro momento, é via Moodle, nós vamos seguir a metodologia parecida com o que fizemos em gestão de custos, então os conteúdos serão postados na sala por meio de videoaulas, de apostilas, exercícios. Nós teremos as aulas online para tirar dúvidas e tem também o fórum de dúvidas à disposição de vocês, para que a qualquer momento vocês coloquem lá as dúvidas e eu vou respondendo. As formas de avaliação nessa disciplina, elas serão algumas em grupo, a maior parte delas individuais, O plano de ensino que já está postado na sala, ele traz detalhadamente, os conteúdos que nós vamos trabalhar, a carga horária de cada um deles e as avaliações que nós teremos no decorrer do semestre. É claro que o plano de ensino é um planejamento semestral, pode haver no decorrer do semestre, em virtude do desenvolvimento da disciplina, alguma pequena alteração, mas de modo geral é uma boa visão da forma como a gente vai trabalhar no decorrer do semestre. Bom, os objetivos da disciplina, quando a gente fala em finanças, o objetivo da disciplina é que ao final do semestre, o aluno seja capaz de, primeiramente, compreender o que é a área de finanças, o campo das finanças, as oportunidades de carreira que existem nessa área, porque é uma área da administração muito importante, Então, existem profissionais que se formam em administração e depois se especializam na área financeira com o objetivo de atuar nessa área que permite tanto que o indivíduo trabalhe dentro de empresas, na gestão, de fato, das empresas, como também assessorando, como também fazendo planejamento financeiro para pessoas físicas. Então, é uma área bem ampla e a gente fala um pouco sobre as possibilidades de carreira nessa área também no decorrer do semestre. E também a gente aborda a modalidade jurídica das organizações empresariais, as formas de constituição. É importante também que o aluno seja capaz, de ao final do curso, conhecer de fato a função da administração financeira dentro das organizações e a relação que essa gestão financeira tem com a economia e com a contabilidade. São duas áreas que são diretamente ligadas à área financeira e, por vezes, a gente, dentro da administração financeira, atua, precisa compreender a dinâmica econômica e a contabilidade, a forma de registro e de apuração do patrimônio feito pela contabilidade. Por isso que finanças vem depois de contabilidade, A gente lá no segundo período estudou contabilidade básica justamente porque precisa dela agora, precisa dessa compreensão para poder atuar na área financeira das empresas. E, por fim, identificar as atividades fundamentais do gestor financeiro. É claro que a gente vai falar um pouquinho mais adiante da diferença entre a administração financeira de grandes e de pequenas empresas, mas independente de quem desenvolve esse papel, é importante compreender
quais são as funções desse administrador, as atividades que ele desempenha. E no decorrer do semestre eu vou passando para vocês, né, essas atividades em grandes empresas e em pequenas empresas, porque é importante saber fazer essa diferença, né? Essa distinção entre a atividade fundamental do administrador financeiro em uma grande empresa e uma pequena empresa. Bom, e a gente começa falando o que são finanças, né? Então, esse termo finanças, ele é extremamente amplo, né? Então, eu gosto de apresentar uma divisão entre nível macro e micro, para a gente compreender um pouco melhor, né? Do que se trata. Então, a gente pode dizer que no nível macro, né? No nível macro, as finanças, elas são o campo de estudo das instituições financeiras e mercados financeiros. Então, a gente vai abordar esse tema, a gente vai compreender, né, o papel e a atuação do mercado financeiro, do sistema financeiro nacional e como que as instituições financeiras se posicionam nesse universo, né? Então, no nível macro, finanças se relacionam com essas ações, né, com essas trocas que acontecem nesses mercados. No nível micro, que é o foco da disciplina, né, como a gente está falando de finanças dentro de um curso de administração de empresas, então a gente foca, né, mais tanto finanças 1 quanto finanças 2 no nível micro, que é o estudo, né, da área de finanças dentro das organizações. Então, a gente aborda, né, muito fortemente planejamento financeiro, a gestão de ativos, essa questão da captação de recursos, né, de fundos para a gestão da empresa, a gente fala sobre avaliação de empresas. Então, a área de finanças no nível micro é basicamente a atuação dessa área, né, a implicação dessa área financeira dentro das organizações, como que você gerencia a empresa do ponto de vista financeiro, e aí sem dissociar do campo contábil e do campo econômico também, né? E aí, para começar a falar sobre finanças, eu gosto de apresentar uma ideia, um modelo, né, de balanço patrimonial para a gente compreender um pouquinho o que vai ser visto, abordado, né, dentro da disciplina de finanças. Então, eu vou mostrar para vocês um balanço patrimonial que vocês já conhecem nessa demonstração, para a gente falar um pouco, né, sobre a atuação do administrador financeiro na empresa. Então, nós temos aqui um balanço, né? Lógico que é um balanço estilizado aqui, né? Uma estrutura de um balanço, mas vocês já conhecem, né, essa demonstração, porque estudaram em finanças. Então, a divisão básica que a gente tem que compreender, né? Ativo e passivo, né? Passivo, patrimônio líquido faz parte, né, do passivo. Então, nós temos aqui do lado do ativo os bens e direitos, do lado do passivo as obrigações, né? Passivo, propriamente dito aqui, circulante e não circulante, são as obrigações para com terceiros, e o patrimônio líquido, as obrigações, né, para com os sócios, é o capital próprio da empresa. Na área de contabilidade, quando a gente estuda essa demonstração, o objetivo é compreender como que a contabilidade registra o patrimônio, né, das empresas, como que ela divide em ativo, passivo, patrimônio líquido, como que essa demonstração é feita, qual é a lógica, né, por trás desses registros. Então, na contabilidade, o objetivo é compreender o registro e a demonstração do patrimônio das empresas. Na área financeira, o objetivo é analisar essas demonstrações, é compreender o que elas trazem de fato de informação. Então, basicamente, a gente estuda o balanço na área financeira com essa divisão, como se tivesse uma linha, mais ou menos aqui.
Essa parte aqui trata da gestão financeira de curto prazo, né, o chamado capital de giro, que é obtido, né, por meio da relação entre ativo circulante e passivo circulante, que são bens e direitos de curto prazo e obrigações de curto prazo. Então, essa relação precisa ser positiva, né, para que a empresa, no campo operacional, né, no seu ciclo operacional, ela consiga gerar caixa, gerar capital de giro suficiente para sustentar suas operações. Então, boa parte do nosso campo de estudo está aqui, nessa gestão financeira de curto prazo, que a gente vê agora em Finanças 1. E a outra parte da disciplina que a gente vai abordar mais, né, em Finanças 2, são as decisões de investimento e de financiamento. Então, como que a empresa lida com a sua necessidade de bens aqui de longo prazo, né, de bens que ela utiliza no seu processo de produção, e a relação desses bens com o financiamento. Então, são as decisões de no que investir, quais são os investimentos importantes para a empresa, com o objetivo, né, de maximizar os ganhos, e de onde virá esse financiamento, né? Ela vai utilizar capital próprio, capital de terceiros, ou ela vai fazer uma ponderação, o que é melhor do ponto de vista financeiro. Então, basicamente, a gente tem essa divisão. Agora, em Finanças 1, a gente fica mais por aqui, né, na parte de curto prazo, e em Finanças 2 a gente vai mais para esse campo de longo prazo. E, além disso, a gente utiliza também o balanço patrimonial das empresas como forma de analisar a saúde financeira das empresas. Em Finanças 1, nós temos a parte de indicadores financeiros e econômicos, né, que é uma área importante dessa disciplina, que trata de compreender como é o desempenho da empresa, o desempenho financeiro da empresa, por meio da aplicação de índices. E esses índices são aplicados, né, a maior parte deles, utilizando como base balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício, né? Então, é um conteúdo que, se vocês olharem lá no plano de ensino, vão identificar, né, tem uma carga horária significativa dedicado a ele, porque é uma área muito importante, né, seja para o gestor financeiro dentro das empresas ou para quem pretende atuar no campo de assessoria financeira. Tá? Então, a gente vai basicamente ao longo desse semestre revisitar muita coisa de contabilidade, não com o objetivo de fazer demonstrações, né, ou de compreender como que elas são feitas, mas sim porque a gente já passou por isso em contabilidade, mas sim de utilizar essa informação contábil para gerenciar financeiramente a empresa. Bom, aqui sobre serviços financeiros, né? A área de serviços financeiros é uma área também expressiva, significativa, né? Dentro da área financeira, e ela se preocupa ou se ocupa, digamos assim, né, com o desenvolvimento e entrega de serviços de assessoramento, né, produtos financeiros, que podem ser destinados a pessoas, a empresas, a órgãos governamentais. Então, dentro, né, do que a gente está falando do espectro da área de finanças, nós temos a gestão financeira, propriamente dita, dentro das empresas, e a área de serviços financeiros, que são os produtos, né, de assessoria financeira, que também fazem parte do campo de estudo de finanças. As oportunidades de carreira, né, dentro dessa área, elas vão, de serviços, né, elas vão desde a atuação em bancos, né, nos planejamentos financeiros de pessoas físicas, planejamentos para investimentos, área de imóveis, de seguros, tudo isso faz parte, né, do campo de serviços financeiros. Sobre a administração financeira, pessoal, o que faz, né, o administrador financeiro? Basicamente, ele gerencia a área financeira de qualquer empresa. Então, empresas públicas, privadas, grandes, pequenas, com ou sem fins lucrativos, né, qualquer tipo de empresa precisa da atuação desse profissional,
que é o profissional capacitado, né, para atuar na área financeira das organizações, ou seja, para fazer o que a gente viu ali um pouquinho, né, antes no slide do balanço patrimonial, para gerenciar as finanças da empresa no curto prazo, né, do ponto de vista da gestão de capital de giro, né, de garantir que a empresa tenha recursos para tocar, né, digamos assim, para realizar o seu ciclo operacional de compra de matéria-prima, de produção, de pagamento de funcionários, de tributos, de, né, fornecedores de modo geral, realizar as vendas do seu produto, enfim, e assim ela consegue um equilíbrio, né, uma relação positiva entre aquilo que é vendido e aquilo que é custo e despesa, né, de produção, custos de produção e despesas administrativas. A gente falou bastante disso no semestre passado em gestão de custos. Então, esse é o papel do administrador financeiro dentro das organizações. No curto prazo, garantir que haja recurso para que a empresa se mantenha no dia a dia. E no longo prazo, garantir que ela tome as melhores decisões do ponto de vista de no que investir e de onde vem o recurso para esse investimento. Então, isso qualquer empresa precisa, né? Seja com ou sem fins lucrativos, o objetivo é sempre que a empresa consiga uma relação positiva entre o que entra e o que sai, né? De dinheiro, né? De recursos de dentro da empresa. Então, toda empresa deveria, né? Ou deve, ou precisa desse profissional para garantir que ela tenha bons resultados. A função financeira, né? A função da administração financeira, ela tem se tornado cada vez mais complexa porque o mundo se tornou, né, um grande mercado, uma grande área de atuação. Então a gente não tem mais uma empresa protegida, digamos assim, por estar atuando em determinado mercado ou determinado país, porque na verdade o que acontece, né, ao redor do mundo impacta as empresas no mundo inteiro. Então, o administrador financeiro é alguém que precisa estar ciente disso, né, atento a essas ocorrências mundiais, sejam elas econômicas, políticas, sociais, ambientais, questões de saúde, né, como a gente viu agora com a pandemia, empresas que nada tem a ver com determinados segmentos sendo impactadas, né, em virtude de uma pandemia. Então, o administrador financeiro precisa estar, acima de tudo, né, muito bem informado e atento com o que acontece no mundo inteiro. E as condições também, né, de regulação, as condições econômicas vão se tornando mais complexas à medida que os mercados se tornam mais complexos. Então, o administrador precisa conhecer, né, essa dinâmica para que tenha uma atuação dentro da empresa capaz, né, de prever e de reagir a essas mudanças e a essas novas condições. Bom, agora, com relação ao porte, né, que a gente falou um pouquinho antes, ao porte e a relevância da função da administração financeira, é claro que nas pequenas empresas a função financeira ela é mais, acho que a gente pode usar o termo simples, né? Ela é mais simplificada porque aquela empresa tem ali um mercado muitas vezes mais restrito, os clientes, né, mais próximos, os fornecedores também. Então, ela não tem capital aberto, né? Ela não tem essa captação de recurso no mercado envolvendo tantas variáveis, né? Geralmente, ela, quando precisa captar recurso no mercado, ela vai ter acesso à instituição financeira padrão, que é o banco, né? E por meio de empréstimos, de financiamentos. Então, a gestão financeira nas pequenas empresas, ela é mais simples, porém, o que torna a gestão financeira das pequenas empresas algo complexo é justamente a falta do profissional capacitado. Pela realidade das pequenas empresas, geralmente essa função ela é desempenhada por um escritório de contabilidade, muitas vezes, ou pelo próprio sócio. O escritório de contabilidade, né, o profissional da contabilidade, ele é habilitado, ele é
capaz, ele possui a competência para atuar na gestão financeira das empresas. Mas quando né, essa relação ela é só de assessoria, você não pode delegar para esse profissional a gestão da empresa. Então, e acaba que acontece isso, né? Pequenas empresas contratam um escritório, porque é obrigatório ter, né, o escritório, né, o contador, o profissional responsável pelo registro e elaboração das demonstrações, e ela acaba por delegar para esse profissional a função, né, de gestão financeira da empresa. Só que esse profissional ele não conhece a fundo a empresa, ele é responsável, né, o papel dele é trabalhar com demonstrações contábeis, então ele não conhece a fundo a realidade da empresa a ponto de poder, né, tomar as melhores decisões. Então, isso torna a gestão complexa. E quando ela é desempenhada pelo próprio sócio, que muitas vezes não tem capacitação para aquilo. Ele é especialista muitas vezes no negócio que ele se propôs a criar. Então, se é uma empresa, um comércio de roupa, por exemplo, o sócio, o proprietário, ele é ali especialista na escolha, né, do tipo de mercadoria que ele vai vender, na relação com o cliente, ele vende muito bem, né, ele capta clientes muito bem, mas muitas vezes ele não tem a capacitação necessária, a formação necessária para atuar na área financeira. E isso torna essa gestão complexa e muitos problemas financeiros das empresas surgem não por falta de dinheiro, mas por falta de uma boa gestão financeira. Em contrapartida, né, nas grandes empresas, à medida que essa função financeira, né, vai se tornando mais complexa em virtude, né, do que a gente falou sobre o mundo globalizado e tudo mais, essa função financeira, a área financeira, ela é um departamento. Então, as grandes empresas elas possuem uma área de fato, né, um setor de finanças estruturado, e ali tem um diretor financeiro, tem um gestor financeiro e toda uma equipe, né, formada por profissionais geralmente da área de administração, da área de contabilidade, economia e direito, né? São as 4 áreas que geralmente atuam, né, trabalham, têm papel importante dentro da gestão financeira das organizações. Então, as grandes empresas têm condições, né, de ter esse departamento, de dar a ele a autonomia e a devida atenção para que as decisões financeiras sejam as melhores possíveis. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, né, da administração financeira com a economia, né, com a teoria econômica. Então, o campo de finanças, né, ele está diretamente ligado, intimamente ligado à economia. O administrador financeiro ele precisa entender os aspectos econômicos, né, que regem o mercado, a atuação das empresas, o comportamento das pessoas, o comportamento do mercado, né, como que o indivíduo e as instituições reagem a situações, né, que acontecem no âmbito econômico. E o âmbito econômico, por sua vez, né, a área econômica está muito ligada à área política. Então, muitas vezes uma decisão política na área de economia impacta fortemente a dinâmica, a atuação das empresas. Então, o administrador financeiro precisa minimamente, né, entender de economia um pouco ou ter uma assessoria econômica para que ele possa tomar as melhores decisões, né, na área financeira. Sobre os princípios econômicos, é claro que acho que praticamente todos, né, se relacionam com a área financeira, mas um que é muito utilizado, e a gente vai falar sobre ele, né, em Finanças 1, é o princípio da análise marginal, que é um princípio econômico, mas que a área de finanças estuda, se debruça, usa esse princípio como base para sua tomada de decisões, né? E esse princípio, basicamente, ele coloca que uma decisão ela só é interessante, né? Ou ela só deve ser tomada
quando os benefícios adicionais, né, de algo superam os custos adicionais que ele gera. Então, dentro da gestão financeira, nós sabemos que toda decisão ela vai gerar custos e ela vai trazer benefícios, né? O papel da área de finanças está justamente nisso daí, em encontrar, né, e tomar as decisões que tragam, né, o maior benefício com o menor custo. Então, essa análise marginal, ela tem esse propósito, né? Então, é uma dos princípios econômicos muito utilizados na área de finanças. E a relação com a contabilidade, né? A relação da área financeira com a contabilidade, ela é muito próxima, né? Ela é muito direta. Então, nós, embora também no curso de administração a gente estude economia, né? Mas a gente estuda, acho que mais a contabilidade, porque realmente é impossível, né, pensar a administração sem compreender o que é a contabilidade. Então, a primeira diferença, né, digamos assim, que a gente observa entre a área de finanças e a área de contabilidade, porque existe muitas vezes, né, por quem não é da área, um entendimento de que a contabilidade e finanças é a mesma coisa. Não é, né? A área de contabilidade ela tem um papel e ela tem a metodologia, né, para registro e demonstração do patrimônio, e a área de finanças tem as suas premissas, né, fundamentais aí no sentido de compreender a dinâmica financeira e o processo de tomada de decisões. Então, basicamente, a área de contabilidade, ela utiliza o chamado regime de competência na sua atuação, enquanto a área de finanças utiliza o regime de caixa, a ideia dos fluxos de caixa. Eu vou passar um exemplo, né, para vocês, ilustrando essa diferença, porque se torna fácil compreender o que a área de finanças faz, o que a área de contabilidade faz, do ponto de vista, né, do regime de competência e do regime de caixa. Então, imagina que uma empresa, né, a empresa ABC Corporation, no ano passado, obteve esses resultados, né? Ela efetuou vendas no valor de 100 mil, foi um produto, né, ela comercializa iates, um iate vendido com 100% a receber, ou seja, foi vendido a prazo. E os custos dessa operação, né, da produção e venda desse iate, são de 80 mil. E esses custos são pagos integralmente, né, aos fornecedores. Então, não há não é postergado nenhuma parte desse pagamento. Ele é pago integralmente aos fornecedores. Isso, quando a gente faz essa análise do ponto de vista contábil, do ponto de vista financeiro, a gente obtém o desempenho da empresa, a gente identifica, né, que o desempenho da empresa ele é completamente diferente se eu faço análise pelo regime de competência ou se eu faço análise pelo regime de caixa. Então, eu tenho aqui, no regime de competência, a contabilidade, né, que atua com esse regime aqui, ela vai fazer o registro por meio do fato gerador. Então, no momento em que ocorreu a venda, ela realiza aqui uma receita no valor de 100 mil. O custo dessa transação, né, o custo para a obtenção dessa receita foi de 80 mil, então a gente lança ele integralmente aqui também. Então, numa demonstração de resultado, você teria basicamente 100 mil de receita, 80 mil de custos e a empresa tem um lucro nesse período de 20 mil. Então, contabilmente, a situação da empresa é positiva, ela tem um lucro de 20 mil. Isso é verídico, né? É real, né? De fato, considerando que a empresa realizou uma venda, que para realizar essa venda ela incorreu em determinados custos e que essa relação é positiva, ou seja, o valor da venda é maior do que os custos associados a ela tem uma situação de lucro no final do período, né? E esse lucro é de 20 mil, ponto. Isso é contábil, isso é uma decisão, um registro contábil de algo que já passou. Então, desse ponto de vista, a gente sabe que essa operação é viável para a empresa. Agora, para o gestor financeiro, para a área financeira,
Eu falei para vocês há pouco, né, que a gente estuda o capital de giro, a gestão de caixa de curto prazo, né, gestão financeira de curto prazo. Então, o administrador financeiro, ele precisa garantir que a empresa tenha recursos em caixa para poder pagar suas obrigações. Então, os bens e direitos de curto prazo precisam, né, ser ali capazes de gerar caixa para que a empresa consiga pagar suas obrigações, arcar com as suas obrigações. Desse ponto de vista, essa operação que gerou um resultado positivo, do ponto de vista de caixa, ela não gerou resultado positivo. Por quê? A venda foi realizada a prazo. Então, num determinado mês, ou num determinado período, a empresa realizou a venda. Mas esse recebimento não acontece aqui. Esse dinheiro vai entrar em caixa na empresa, talvez aqui, né, no próximo período. A gente está aqui na demonstração do resultado de um período X. Então, nesse momento aqui, a empresa não tem caixa, só que ela tem custos, e esses custos são pagos ali dentro do período. Então, ela tem 80 mil de obrigação para pagar e não tem nada em caixa para pagar. Então, ela tem um prejuízo, né, uma falta de caixa naquele período de 80 mil. E ela vai precisar, se o problema diz que ela efetuou, né, o pagamento dos fornecedores integralmente no período, de algum lugar veio esse dinheiro. Ele pode ter vindo de consumir ali um recurso que estava destinado a outra atividade de investimento, por exemplo. Ele pode ter vindo de um capital de giro contratado junto a uma instituição bancária, só que isso tem custo para a empresa, geralmente é um custo alto, cheque especial, enfim. Ela não tinha dinheiro em caixa para efetuar esse pagamento. Então, o papel do gestor financeiro, ele está em atuar nesse ponto aqui. Como garantir que as operações de venda, de compra estejam em equilíbrio para que essa relação de caixa também seja positiva. Então, vender com por exemplo, né, uma parcela à vista e uma parcela a prazo, negociar com o fornecedor a compra a prazo, né, de algum elemento aqui desses 80 mil. Então, é preciso garantir que o resultado da operação seja positivo do ponto de vista da essência, né, da competência, do regime de competência dessa operação, mas também que a empresa tenha diariamente, né, caixa para poder arcar com suas obrigações. Então, contabilidade e finanças, elas trabalham em conjunto para que isso aconteça. Então, por isso que o administrador financeiro precisa compreender a demonstração contábil, compreender como que elas são feitas e compreender o que a área de finanças faz com a informação contábil, no sentido de garantir sempre resultado positivo, tanto do ponto de vista de competência, né, da operação em si, quanto do ponto de vista de caixa. E aí nós podemos dizer que a área de finanças e contabilidade, elas diferem, né, no quesito e no campo da tomada de decisões, especialmente porque a contabilidade em si, ela não toma decisões, ela analisa, né, registra o patrimônio da empresa e apresenta esse registro por meio de demonstrações contábeis. Quem toma a decisão é a área de finanças, que pega essa informação e com base nela toma a decisão, faz as projeções, né, para o futuro. Então, a contabilidade, ela coleta e apresenta dados financeiros e a gestão financeira analisa e interpreta as informações organizadas, né, e apresentadas pela área de contabilidade. Então, agora em Finanças 1, vocês vão observar isso muito claramente. A gente trabalha muito com as demonstrações contábeis, mas no sentido de fazer análises financeiras com base nas informações que estão contidas, né, nas demonstrações contábeis. E aí, pessoal, os grupos de interesse, né? Quem são os grupos de interessados na área, né, econômico-financeira das empresas? Lá atrás, em contabilidade, também a gente falou sobre os grupos de interesse
da informação contábil, basicamente são os mesmos, né? Então, todas as pessoas, né, as entidades que têm algum vínculo direto com a empresa, né, sócios, acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, credores, governos, enfim, né, diversas instituições que têm relação com a empresa, elas fazem parte, né, do grupo de interesse da informação contábil financeira. E a empresa, né, a instituição, ela precisa, digamos assim, atender aos interesses de todos esses grupos aqui de maneira o mais igualitária possível. Então, em Finanças 2, né, a gente estuda um conteúdo chamado de governança corporativa, que tem o papel justamente de garantir que todos os interessados, né, na empresa tenham os seus interesses atendidos, sejam interesses por meio de receber informação ou de receber retorno, né, propriamente dito. Então, a governança corporativa é a área, né, que se ocupa em garantir que todos os interessados tenham os seus interesses, digamos assim, atendidos e mais do que atendidos, né, respeitados. Bom, as instituições financeiras, né, elas atuam como intermediárias, elas são ali as organizações que têm o papel, digamos assim, né, de equilibrar a atuação entre o agente superavitário e o agente deficitário, né, ou seja, quem tem recurso para poupar e quem necessita desse recurso, né, para suas atividades. Então, basicamente, a instituição financeira ela faz esse papel. A gente vai, na próxima aula, né, falar sobre mercado financeiro, sobre o sistema financeiro nacional. Isso é só uma pequena introdução, né? Eu estou falando um pouquinho sobre as instituições financeiras, porque a gente fala de empresa, e a empresa está diretamente ligada com instituições financeiras e com mercados financeiros. Então, na próxima aula, a gente vai falar, né, mais sobre isso, mas só para vocês entenderem, né, qual é o papel das instituições financeiras no mercado. E o mercado financeiro, né, que são ali os fóruns, né, os espaços, o balcão, digamos assim, onde os fornecedores e os demandantes, né, os fornecedores são os agentes superavitários, quem tem recurso para poupar, e os demandantes são os agentes deficitários, né, quem vai ao mercado em busca de recurso, e o mercado tem justamente esse papel de intermediar essas transações, né, entre esses dois agentes. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de um termo extremamente amplo, embora muitas vezes ele seja confundido apenas com bolsa de valores, mas não é, muito mais amplo que isso, né? E basicamente os dois principais mercados são o monetário e o mercado de capitais. Então, as transações, né, de títulos negociáveis ocorrem no monetário e de títulos de longo prazo no mercado de capitais. E aí, na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre mercado financeiro, sobre o sistema financeiro nacional, né? Até lá, é importante que vocês já acessem a sala, né? Que se familiarizem ali com os materiais postados, e eu já vou disponibilizar para vocês um conteúdo sobre o sistema financeiro nacional, para vocês irem lendo, né, algumas coisas a respeito, e depois a videoaula falando especificamente sobre esses dois temas. Ok, pessoal? Então, boa semana para vocês, bom estudo, e a gente se vê no Moodle.